A experiência que nós estamos vivendo de isolamento social, no domingo de Páscoa, inclusive, faz com que a gente repense muita coisa na vida. Repense sobre a vida, repense sobre a fé, por exemplo. E é inevitável que a gente faça uma releitura das histórias da nossa tradição religiosa, também a partir dessa experiência. A experiência de estarmos isolados um dos outros e celebrarmos uma data que é a data central da fé judaico-cristã de uma forma completamente diferente, cada um na sua casa. Uma festa que tradicionalmente celebramos como o encontro das pessoas. Vale a pena a gente pensar sobre o que significou a Páscoa lá para os primeiros israelitas. Basicamente, a Páscoa era a memória, a lembrança de que foram escravos no Egito e pela mão interventora, miraculosa, libertadora de Javé, saíram, atravessaram um deserto e alcançaram a terra prometida. Esse movimento deveria ser celebrado sempre, reunir a família ao redor da mesa e contar essa história. Observem que três verbos estão muito presentes em toda essa memória: sair, atravessar e chegar. Isso nos ajuda a pensar sobre a nossa situação hoje. Porque quem sai precisa de coragem para sair. Embora às vezes saia na onda e não se perceba muito disso. Atravessar precisa de maturidade, de perseverança. Embora às vezes não tenha outro jeito, não tenha para onde voltar. E quem chega precisa ter a serenidade e a clareza de saber que aquilo que foi alcançado não é entregue de maneira mágica, perene e completamente duradoura. Mesmo a terra prometida, está nela contida a ideia da precariedade, da finitude. Quem entrou em período de isolamento entrou quase que pela onda, foi decretado e parou de trabalhar, parou de estudar, teve que parar de se movimentar, de circular pelas ruas e estar dentro de casa. E não é por outra razão que muitos entre nós estamos nos questionando, estamos nos perguntando se é esse mesmo caminho, porque afinal de contas a gente olha e a economia está afundando, os empregos estão indo embora, o dinheiro está sumindo, as pessoas estão com dificuldade. É legítima essa preocupação. São legítimos todos esses questionamentos, porque é isso mesmo que está acontecendo. Nós estamos dentro de casa, sem trabalhar, muitos de nós sem o mínimo necessário para conseguir atravessar essa experiência, e a gente fica se perguntando então sobre a razão de ser. Por isso que é muito razoável, muito esperado, inclusive, que a gente olhe para trás e se pergunte: mas não seria melhor ter ficado na situação que a gente estava? Não fazer o isolamento e esperar e confiar simplesmente que as coisas dariam certas por si mesmas? O movimento de sair de uma terra de opressão, daquilo que oferece algum tipo de ameaça para nós, exige não apenas o movimento das pernas, força física para fazer aquele ato, mas exige conscientização. Exige uma mudança de ideias, de ideais, de valores, portanto. Sair da terra é um ato que demanda de todo ser humano coragem para empreender algo novo. E algo desconhecido também, em algum sentido. É quase que dar um salto no escuro, sem ver exatamente em que direção, rumo ao que nós estamos saltando. Por isso a experiência do isolamento, ela provoca muita dúvida, depressão às vezes. Ela provoca uma angústia muito profunda, porque nós estamos começando a fazer uma travessia. Não é diferente a experiência de quem está atravessando o deserto. Na Bíblia,
Os que atravessaram foram milhares, mas apenas 2 dos que saíram conseguiram chegar à Terra Prometida. O que mostra de uma maneira simbólica muito bonita que quem sai é diferente de quem chega. Quem chega é radicalmente transformado pela experiência da travessia. Mesmo Moisés, o grande líder, aquele que foi o precursor de todo esse movimento, ficou pelas areias do deserto. E sobre Moisés há muitas outras coisas bonitas da gente pensar. Uma delas é que ele foi questionado pelo seu povo. As lideranças, toda e qualquer liderança, precisa ser relativizada. Embora a gente dependa tradicional, histórica, psicologicamente das referências das lideranças. Mas elas não podem ser nunca absolutizadas. Elas precisam ser sempre, permanente, renovadamente relativizadas, questionadas, criticadas, porque assim as lideranças melhoram, as lideranças se constituem como força de autoridade no sentido mais profundo que a palavra autoridade tem. E nós mesmos também percebemos que não somos simplesmente Maria vai com as outras, mas que nós também temos pensamento próprio e agimos por força e por vontade própria. A travessia pelo deserto é o lugar em que a água para beber e o pão para comer vinham de Deus. O deserto é o lugar onde se forja a identidade de quem sabe que age como se tudo dependesse dele, de si mesmo, mas espera como se tudo dependesse de Deus. É uma ambiguidade, um paradoxo que mora dentro da existência humana. Ação e esperança. Esse movimento de quem espera e, ao mesmo tempo, realiza todas as coisas. É uma ambiguidade, é quase que uma contradição, mas é por causa dessa característica que nós somos quem nós somos. Sair demanda coragem, atravessar demanda paciência. Quem está em casa agora, eu estou em casa, a gente sabe disso. Demanda muita paciência e muita maturidade para saber que é um caminho em direção a algo lá na frente. Agora, chegar na Terra Prometida não é tão simples. Na história bíblica, a chegada foi conturbada, foi tumultuada. Alguns relatos falam inclusive de violência, falam da beligerância toda que havia em torno de uma terra que fora prometida por Deus. E mais do que isso, uma terra que, apesar de alcançada, uma terra que, apesar de conquistada, ela não estava entregue em definitivo para aquele povo. A história de Israel é, em algum sentido, muito resumidamente, a história de idas e vindas da sua terra, da conquista, da posse, da perda, da subtração dela. A terra, como símbolo da promessa suprema, mesmo essa promessa não é perene, não é completamente duradoura. Sair, atravessar e chegar revelam o movimento de muita coragem de quem nós somos, de quem nós estamos sendo, em direção àquilo que nós desejamos, podemos ser. Um movimento, portanto, de melhora, de crescimento, um movimento de emancipação, mas revela, além da coragem, do autoconhecimento, da autodeterminação, revela também a necessidade, a precariedade da vida e a dependência uns dos outros e de Deus. E revela, por fim, e de maneira muito profunda, a finitude, a precariedade, a provisoriedade de tudo na vida. Nada é para sempre, nada é definitivo, nada é completamente imutável. Mesmo a terra, aquela que continha a promessa mais profunda para Israel, mesmo ela, depois de alcançada, esteve sempre mergulhada em guerras, em conflitos, em disputas.
Nós vamos sair da quarentena, seguramente, mais cedo ou mais tarde. Eu não sei a data, eu não sei o momento exato. Mas quando a gente sair, não nos enganemos. Nós teremos uma série de lutas, uma série de disputas pela frente. De trabalho, de compromissos, de dinheiro, de negócios, de estudos, de família, de pessoas, de relacionamentos. E quanto mais maduros formos, e quanto mais a experiência do deserto, desse isolamento, tiver forjado em nós valores mais profundos, melhor será a nossa experiência depois. Caso contrário, a gente vai continuar remando como antes, correndo contra o tempo, correndo sem destino, correndo sem sentido e correndo, às vezes, para longe de nós mesmos e correndo uns para longe dos outros. A minha, o meu desejo de feliz Páscoa hoje é esse: que esses três movimentos, sair, atravessar e chegar, façam algum sentido para quem está isolado dentro de casa, sem poder trabalhar, por exemplo. Que a gente tenha feito esse movimento pela convicção de que ele é o que a gente deve fazer. Que a gente enfrente as agruras da travessia, porque elas são muito penosas, sim. E que ao final a gente consiga alcançar do outro lado a terra prometida, mas com esse significado, de que ela é sempre provisória e sempre em aberto, um projeto a ser realizado. Do contrário, nosso esforço todo será em vão, pelo menos em vão em relação a nós mesmos. A Páscoa, no fundo, ela tem esse significado último. Páscoa é travessia. Travessia da primavera, do inverno para a primavera. Não é o frio que vence. Quem vence são as flores, os frutos. Travessia da opressão para a liberdade. Quem vence é a liberdade. E em Jesus, a travessia da morte para a vida. Quem tem a palavra definitiva não é a morte, mas a vida. Feliz Páscoa.